Você pode dizer, quando o Espírito Santo está tentando se comunicar com você? Houve algum momento em sua vida em que o Espírito Santo estava guiando você, mas você não tinha certeza? Você já foi levado a duvidar da voz de Deus por causa da incerteza e começou a se perguntar como pode reconhecer a voz do Espírito Santo? Hoje, neste vídeo, discutiremos 3 sinais que mostram que o Espírito Santo está falando com você. Então, assegure-se de assistir até o final. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal. O Espírito Santo quer guiar você, ensinar você e alinhar você com a palavra de Deus. Ele não quer que você seja enganado ou se desvie. Você não pode conhecer verdadeiramente a Deus quando não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo em você dá uma compreensão de quem Deus é. Você precisa saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que procede eternamente do Pai. O Espírito Santo é coigual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo habita dentro de todo verdadeiro cristão. O Espírito Santo é descrito como um conselheiro ou ajudador, guiando você no caminho da verdade. O Espírito Santo também é acreditado por dar dons aos cristãos, como se vê na vida de Cristo e seus discípulos, curando os doentes, ressuscitando os mortos e mais. O Espírito Santo é frequentemente descrito como a presença ativa de Deus no mundo e na vida dos crentes. O Espírito Santo é visto como uma fonte de conforto e assistência aos crentes em tempos de dificuldade ou necessidade. O Espírito Santo é acreditado por vir ao lado dos crentes para fornecer orientação, força e apoio. Acima de tudo, o Espírito Santo fala a mente de Deus. Sim, o Espírito Santo tem uma voz. Deus tem planos para você, mas muitos crentes não alcançam os planos de Deus. Isso ocorre quando você não conhece a voz do Espírito Santo. Muitas vozes nublam sua mente, tornando a voz do Espírito Santo muito difícil de discernir. Pode ser a voz de suas circunstâncias, mente, carne, cônjuge, amigos, pais ou até mesmo do diabo. No entanto, ser capaz de discernir a voz do Espírito Santo lhe dará uma vantagem sobre todas essas outras vozes. Primeiro de tudo, você precisa saber que a voz do Espírito Santo vai além de uma voz calma e suave. Ele fala de diferentes maneiras. Não há uma única maneira de expressar sua palavra e Deus não pode ser limitado. O Salmo 29, versículo 4 a 5, diz: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Também em 1 Reis 19, versículo 12 a 13, a Bíblia diz: E depois do terremoto, um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, quando Elias a ouviu, envolveu seu rosto no seu manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Deus fala de várias maneiras. Agora que você sabe disso, quais são os sinais que você vê para saber que o Espírito Santo está falando com você? Primeiro, há uma inquietação no seu espírito. Uma convicção no seu espírito expressa pela sua consciência é como um sinal de parada sendo levantado pelo Espírito Santo. É a maneira dele de dizer para você parar exatamente onde está ou parar uma ação específica e não prosseguir. A Bíblia diz em Atos 16, versículos 6 a 7, E passando pela região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo e seus companheiros tentaram pregar o Evangelho em cada cidade que visitavam, mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Por que o Espírito Santo faria isso? A Ásia não é um lugar digno de receber as palavras de Deus? O Espírito Santo os manteve longe desse lugar e não permitiu que entrassem em Bitínia. Isso pode ser porque havia um perigo nesses lugares que Paulo e seus colegas talvez não estivessem cientes, ou pode ser devido a outras razões conhecidas por Deus. O que eles experimentaram foi um controle em seus espíritos. Só Deus sabe o que teria acontecido com eles se tivessem desobedecido ao Espírito Santo. Você pode estar assistindo a este vídeo agora
e sentir uma inquietação no seu espírito sobre não sair hoje. Você pode estar se perguntando o que isso poderia ser, mas pode ser o Espírito Santo tentando chamar sua atenção. Pode também ser uma forte convicção sobre algo. De repente, você sente que algo não está certo. Todos esses são impulsos do Espírito Santo, talvez para salvar sua vida de um perigo. Quantas pessoas já morreram em acidentes de carro e quedas de avião porque escolheram ignorar a inquietação em seus espíritos para não entrar naquele carro ou viajar naquele dia? Talvez tenham ignorado, pensando que eram suas emoções e medos, e que não vinha do Espírito Santo. Se há um sinal principal que Deus emprega para chamar nossa atenção, é a falta de paz. Como filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Uma prova de sua presença é a paz que ele lhe dá. Paz é um estado de calma no seu espírito. A presença da paz muitas vezes confirma a presença de Deus em uma situação. Mas no momento em que essa paz está ausente, isso sinaliza problemas, e a coisa certa a fazer é correr para Deus em busca de clareza. Deus sempre trabalha com sua paz. Se é um passo que Deus não quer que você dê, Ele tirará sua paz. Quando sua paz não está presente, você se sentirá desconfortável ao dar esse passo. Você pode não conseguir decifrar o que está acontecendo, mas de repente se tornará inquieto. Deus pode fazer você ficar inquieto quando precisa que você interceda e alerte você para um perigo iminente. Ele deixará você saber através da inquietação que você sente em seu espírito. Então, se tudo está pronto, mas sua paz não está, pode ser um sinal de Deus. Você sabia que a paz também é um canal para aumentar sua sensibilidade? É como um semáforo que diz exatamente quando você precisa parar, se preparar para se mover ou começar a jornada. Ele trabalha através da sua paz para ajudar você a discernir o que ele pensa sobre as questões da vida. Uma maneira de reconhecer que Deus está guiando você é observando como você se sente depois de seguir suas instruções. Você não mais experimentará inquietação, mas uma sensação de paz restaurada. Quando você percebe que de repente fica inquieto sobre um certo negócio, plano de viagem ou encontro com uma certa pessoa, ele pode estar dizendo, não vá, ou estou preparando você para outra coisa. Isso é Deus tentando ver algo que você não pode ver. Se esse tipo de sinal está vindo para você, não o subestime. É o Espírito Santo tentando se comunicar com você. O segundo sinal é através de sonhos. Sonhos são tão comuns que muitos cristãos cresceram sem respeitá-los como um método válido de orientação de Deus. Surpreendentemente, Deus nos ensina que a vinda do Espírito Santo inspirará novos sonhos em nossas vidas. Em Atos 2, versículo 17, a Bíblia diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa escritura mostra que os sonhos vêm da presença do Espírito Santo. A partir de hoje, não subestime os sonhos. No entanto, isso não descarta o fato de que sonhos podem vir de fontes além do Espírito Santo. Alguns podem ser devido às suas emoções ou ao que aconteceu no dia. Alguns podem até vir do próprio diabo. Forças malignas podem até manipular seus sonhos, o que não deve ser subestimado. No entanto, saiba hoje que muitos sonhos resultam da presença do Espírito Santo. Se você olhar para o nascimento e os primeiros anos de Jesus, descobrirá como os sonhos desempenharam um papel importante na vida de José e Maria. Um sonho levou José a permanecer com Maria, mesmo quando ela foi encontrada grávida antes de se casarem. Um sonho também direcionou José a fugir para o Egito pela segurança do bebê Jesus. Porque José obedeceu, Jesus escapou do massacre dos bebês ordenado por Herodes. Isso significa que o Espírito Santo pode falar com você em um sonho. Querido amado, sonhos e visões podem ser uma ferramenta profética para o Espírito Santo se manifestar em sua vida. Se você perder isso, perderá muito no destino. O último sinal é a palavra repetitiva de Deus. Deus não é limitado quando se trata de encontrar maneiras de comunicar suas ideias para você. Ele sempre inventa um meio de enviar sua mensagem. Sua palavra é um canal principal através do qual ele faz você ver o que ele quer. Pode ser um certo tópico ou ideia que continua vindo à mente.
Ele pode até direcionar você para uma escritura que explica o que ele tem trazido aos seus pensamentos naquela temporada. Você também descobrirá que ele usa tudo para falar com você. Sem planejamento, você pode tropeçar em um programa de TV, podcast ou música discutindo o tema. Se isso estiver acontecendo com você, Deus está tentando chamar sua atenção. O Espírito Santo pode se comunicar com você, dando um versículo direto da Escritura. Você notará que o significado daquele versículo se torna claro para você, podendo até ser a resposta para uma questão ou dilema específico com o qual você está lidando. Quando você descobrir que Deus está dando a você qualquer um dos sinais discutidos, não os ignore. Se você escolher não prestar atenção, especialmente quando isso acontecer repetidamente, pode perder algo importante que Deus está prestes a manifestar naquela temporada de sua vida. Deus está sempre falando com seus filhos, mas a pergunta é: você está prestando atenção suficiente para ouvi-lo falar? Você está ouvindo ele? Quer que Deus fale com você? Está desesperado por uma resposta? Você orou, jejuou e fez tudo o que sabe para ouvi-lo, mas parece que ele não está ouvindo. Verdadeiramente, isso pode ser uma experiência muito frustrante. Mas será que ele não está respondendo ou você não está ouvindo? Isso muitas vezes acontece porque você espera que Deus fale de uma certa maneira, mas ele escolhe responder de forma diferente. O que é por isso que você não percebe o que ele está dizendo a você. Querido, Deus não pode ser limitado ou previsto. Para realmente ouvir Deus, você precisa abrir seu coração e prestar atenção. Isso significa que você precisa entender que Deus tem diversas maneiras de fazer as coisas. E a Bíblia diz que seus caminhos não são os nossos caminhos, e seus métodos definitivamente não são os mesmos que os seus. Além disso, ele não pode ser previsto. Elias estava esperando ouvir de Deus. Ele olhou para o fogo, sabendo que Deus era um fogo consumidor, então presumiu que a voz de Deus estaria no fogo, mas não estava. O vento veio, e ele pensou: "Oh, Deus deve estar no vento." Mas novamente Deus não estava no vento. Finalmente, houve uma voz mansa e delicada, que era a voz de Deus. Você pode ter a noção errada sobre como Deus fala, o que explica por que você não está ouvindo. A voz de Deus não é apenas uma voz audível, que é aterrorizante e inconfundível. Não são apenas visões e sonhos, pode ser aquela voz calma no seu coração, sempre falando com você, a orientação do seu coração, o impulso do seu espírito, conselhos de pessoas piedosas e até mesmo um sinal de trânsito ou uma escrita aleatória podem ser formas de Deus falar com você. Então, se você está apenas esperando ouvir uma voz audível antes de obedecer, então você está esperando na ignorância. Você pode esperar pela eternidade e nunca ouvir. Será que distrações também estão impedindo você de ouvir Deus falar? Distração é uma arma importante que o diabo usa para mantê-lo de prestar atenção ao que Deus está dizendo. Ele usa atividades para ocupar seu dia, não deixando tempo para você parar e ouvir Deus. Ele também usa pensamentos distraídos para manter sua mente ocupada, mesmo quando você está na igreja, pensando no que fará depois de sair da igreja, planejando mentalmente sua semana e assim por diante. Isso faz com que você não ouça o que Deus está dizendo, e é um grande sinal de que você não está ouvindo. Quando você perceber que dificilmente passa tempo esperando e ouvindo na presença de Deus para ouvir sua voz, é um sinal de que você não tem ouvido Ele, e é por isso que você não consegue ouvir. É por isso que você continua caindo por todo o enganador que aparece em seu caminho. É por isso que o mar de confusão em sua vida parece tão interminável. Você não sabe o que fazer, para onde ir ou em quem confiar, e está se sentindo frustrado devido às nuvens escuras ao redor de sua vida. Você deseja começar a ouvir o Espírito Santo em você? Então, desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo hoje, e você experimentará mais de sua presença. Ouvir Deus não é difícil. Discernir sua voz entre as muitas vozes competindo para falar com você também não é difícil. Como pai, você não precisa se virar quando seus filhos falam com você para saber quem está falando. Você os conhece tão bem que mesmo quando não estão dizendo nada, o silêncio fala volumes para você. Você foi capaz de alcançar isso através da intimidade. Você passou tempo suficiente com eles para conhecer suas vozes, maneiras e caráter. A pergunta é: você passou tempo suficiente com Deus? Você conhece Deus?
Você pode achar difícil ouvir ou mesmo escutar Deus porque não tem um relacionamento com Ele. Você diz suas orações religiosas pela manhã sem perceber que está falando com alguém. Então, uma vez que termina, você se afasta rapidamente, esquecendo que a oração é uma comunicação de duas vias. Não é um monólogo ou uma sessão de discurso. Quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais audível e clara se torna sua voz. Se você está lutando para ouvir Deus, pode ser um sinal de que está seguindo Ele de longe. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Eterno, você é o Criador dos céus e da terra. Senhor, você é o sustentador da vida e o doador de todos os bons presentes. Venho diante de você com louvores e ações de graças por seu amor eterno e suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Senhor, agradeço pelo dom do Espírito Santo. Pai, perdoe-me pelos caminhos em que me desviei de seu caminho e pelos momentos em que ignorei os sussurros do seu Espírito Santo. Confesso meus pecados e falhas e peço seu perdão, mesmo enquanto também perdoo os outros que pecaram contra mim. Em nome de Jesus, declaro que estou livre de toda amargura e ressentimento. Repreendo a confusão, o caos deste mundo e qualquer coisa que tente me distrair de sua orientação. Espírito Santo, ensine-me a reconhecer seus impulsos e toques que me aproximarão da vontade de Deus. Senhor, peço um aumento de sua sabedoria e discernimento em minha vida. Espírito Santo, encha-me para que eu possa tomar decisões alinhadas com o reino de Deus. Abra meus olhos para ver as portas que você está abrindo e me dê coragem para atravessá-las. Pai Deus, peço suas bênçãos em todos os aspectos da minha vida. Estou pronto para ouvir você. Como você disse a Samuel quando o chamou, eu digo o mesmo hoje. Fala, Senhor, teu servo ouve. Descanso em sua presença. Fico quieto diante de você para ouvir sua voz. Esperarei por sua direção antes de tomar decisões. Faça-me sensível à sua voz. Não a confundirei com as muitas outras vozes ao meu redor. Minha intimidade com você tornará sua voz distinta e inconfundível em meus ouvidos. Pai, leve embora as distrações que me impedem de passar tempo com você. Ajude-me a limpar minha mente para receber sua palavra quando ela vier. Dê-me graça para meditar em sua palavra, para que eu conheça sua vontade. Obtém coragem para ficar em sua presença, até saber que o que estou prestes a fazer é sua vontade perfeita para mim. Comando todo espírito de medo, ansiedade e dúvida que impede minha entrega total ao Espírito Santo a ir embora. Oro por cura completa em minha vida, física, emocional e espiritual. Cubra-me, Senhor, com sua proteção divina enquanto percorro esta vida. Tenho sede demais de sua presença. Que sua presença sempre habite comigo. Capacite-me para fazer grandes feitos para você, Senhor. Oro por sabedoria sólida de você. Você é o príncipe da paz, e eu recebo sua paz em minha vida. Para aqueles que ainda não reconhecem sua voz, Pai, desperte um desejo por sua palavra e uma sede de justiça em seus corações. Cerque-os com encontros divinos que os aproximem de você. Senhor, sou grato por sua cura divina e proteção constante em minha vida. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo abençoou sua vida, por favor, clique no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais vídeos esclarecedores. Que Deus abençoe sua vida sempre.